Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá, começa agora o programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória em parceria com Luz para o Caminho. Reverendo Hernandes, a minha alegria de ter o senhor aqui em mais uma edição do nosso programa, que é o programa da família capixaba. É um privilégio, uma honra para mim, pastor, estar mais uma vez aqui. Ok. Nós vamos dar a você a oportunidade de conhecer um pouco da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória e em seguida, então, eu anuncio para você o importante e atual tema do programa. Vamos para um breve intervalo. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais da palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. O programa de hoje tem como tema violência urbana. Nós estamos perplexos diante do crescimento da violência, não só em Vitória, como na região metropolitana. Nós sabemos que as causas são diversas. Nós sabemos que as modalidades são múltiplas. Você tem violência doméstica, você tem o aumento da criminalidade e hoje, pastor Hernandes, nós queremos tratar à luz das Escrituras este tema que é tão importante. E eu gostaria de começar citando aqui o versículo de número 11 do capítulo 6 de Gênesis, que diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Pastor Hernandes, eu gostaria de destacar 2 aspectos. Pois não. Primeiro, o fato da terra estar corrompida à vista de Deus, como sendo o elemento gerador da violência. Violência é consequência. Perfeito. Então, vamos abordar um pouquinho essa questão da corrupção à vista de Deus, ou seja, a presença do pecado na sociedade. Pastor Jailton, a violência, de fato, ela é um subproduto de uma causa. E essa causa é o afastamento de Deus. O pecado é a maior tragédia da sociedade, do ser humano. O pecado afasta o homem, primeiro, de Deus. Segundo, afasta o homem do seu próximo. Terceiro, afasta o homem de si mesmo. Quarto, afasta o homem da própria natureza, do seu próprio habitat. O egoísmo, a soberba, a ganância, a avareza, a mania de grandeza, a ideia de que tudo deve girar ao meu redor, todos devem me servir, porque eu sou o centro do universo, produz tudo isso aí. Quer um exemplo? Eu vi um testemunho há poucos dias da violência doméstica, por exemplo, da questão da violência à mulher. E, estatisticamente, no Brasil, mais de 30% das mulheres assassinadas são assassinadas por pessoas próximas: namorado, ex-namorado, noivo, ex-noivo, marido, ex-marido, companheiro, ex-companheiro. Por quê? Porque a pessoa diz o seguinte: não é minha, não vai ser de mais ninguém. Olha o outro ser humano como sua propriedade.
Eu sou dono, eu faço, eu que controlo tudo. Essa ideia é produto do pecado. Em vez de eu olhar para o meu próximo como alguém a quem eu devo servir, eu olho para o meu próximo como alguém que tem que me servir. Em vez de eu olhar para ele como alguém que eu possa estender a mão e abençoar, eu olho para ele como alguém que eu devo explorar. O que é uma pessoa, por exemplo, que passa pela rua e resolve tomar o dinheiro que ele tem no bolso e ainda tirar a vida dele? A banalização da vida. Isso tudo é porque o pecado destruiu a sua mente, seu coração, seu entendimento, sua emoção. E a vida então perdeu o significado. O homem tornou-se uma fera, o homem tornou-se o lobo do homem, o homem se bestializou por causa do pecado. Quando o senhor fala a respeito desse embrutecimento, nós podemos perceber com muita clareza no trânsito. É verdade. Em nossas ruas, as pessoas estão a conduzir os seus veículos de uma forma selvagem, de uma forma agressiva, de uma forma impaciente. Então, quanto de violência nós temos no trânsito, justamente por conta desse egoísmo, justamente por conta desse orgulho. E há um fato, pastor Jailton, que é curioso você que está nos assistindo acompanhar. As próprias empresas de entretenimento hoje exploram essa violência e induzem a violência. Você pega um filme hoje, vai assistir um filme. O grau de violência dos filmes é fora do normal. Ora, aquilo induz a violência. Você pega as telenovelas brasileiras, sobretudo as novelas da Rede Globo. É violência doméstica, é gritaria, é xingamento, é um traindo o outro criando confusão para o outro. É a família disfuncional. Mas nós estamos tratando a realidade. Não, não é retratando a realidade, nós estamos induzindo a uma realidade. Então, nós ficamos chocados, perplexos com as consequências da violência, mas nós não estamos examinando com inteligência as causas promotoras da violência. Nós podíamos pensar de outra forma, por exemplo, pensa comigo nas campanhas em período de carnaval para prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. O governo, estou preocupado, mas estimula a causa. Na medida que ele estimula a causa, ele fica desesperado com as consequências. Nós precisamos dizer para o nosso povo o seguinte: tem que olhar para o meu próximo como alguém a quem eu devo amar, a quem eu devo servir. Eu tenho que olhar para a minha família como alguém que eu tenho que cuidar. Eu tenho que olhar para o meu cônjuge como alguém que eu tenho que proteger. Quando eu tenho essa mentalidade é a compreensão da vida segundo Deus nos ensina a sua palavra, a violência vai ser estancada pela raiz, porque eu estou atacando as causas promotoras da violência, que é a corrupção. Nós temos a percepção clara que a violência não respeita fronteiras, barreiras, porque ela ocorre no lar, ela ocorre no trânsito, ela ocorre no trabalho, ocorre nas escolas. São crianças agredindo seus professores, desrespeitando abertamente. E aí mostra um fato curioso, pastor Jailton, que a família, que é o primeiro setor educador da sociedade, é um ambiente de violência. Os desenhos animados, eles todos, quase todos, ensinam a violência. Então nós precisamos fazer uma leitura disso. A sociedade precisa fazer uma leitura disso e saber, é esse caminho que nós queremos seguir ou existe um caminho alternativo? A palavra de Deus nos propõe esse caminho alternativo. E nós queremos que você venha conhecer a respeito do caminho que a palavra de Deus nos oferece como o caminho alternativo à violência, que é gerada pelo egoísmo, que é gerada pelo orgulho, que é gerada pela ganância, que é gerada pelo distanciamento de Deus. A violência para com o próximo decorre do distanciamento de Deus. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco vamos tratar mais deste assunto. Não saia daí. Voltamos já.
Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. O programa de hoje ele é dedicado para abordar a temática da violência urbana. E estamos abordando esta temática sempre à luz das Escrituras, né? Qual a saída, quais os meios que a Bíblia nos oferece para superar a violência. Pastor Hernandes, no primeiro bloco, tratamos do pecado como sendo aquele elemento gerador da violência. Exato. E nós sabemos que, saindo do âmbito pessoal e alcançando o âmbito coletivo da nossa sociedade, nós temos também o pecado como sendo a matriz, a fonte que fomenta a questão da violência. E dentro do aspecto social, eu gostaria que nós tratássemos um pouco sobre a violência decorrente dos males sociais. Exato. Tanto dos males lícitos, quanto daqueles que são ilícitos. Eu me refiro, por exemplo, ao álcool e ao crack. Então vamos falar um pouco a respeito dessa temática. Obrigado da oportunidade de a gente conversar sobre esse assunto. A violência, ela é decorrente, muitas vezes, de determinados vícios que vão sendo incorporados e adquiridos, né? O senhor mencionou a questão do álcool. O álcool hoje é responsável por 50% dos assassinatos e dos crimes de trânsito. Então, quando o indivíduo ele está alcoolizado, ele perde o seu siso, ele perde o seu equilíbrio, a sua capacidade de gerenciar sua própria vida. E o senhor sabe, e é fato isso, o Brasil é o maior consumidor de cachaça do planeta. O Brasil, até para uma questão brasileira, até para uma questão genética, ele tem uma propensão maior para a dependência do álcool. Por exemplo, para cada 10 brasileiros que se inicia na bebida chamada social, vai se tornar dependente, adicto, viciado no álcool, vai se tornar um alcoolista. E toda a família sabe quantos prejuízos, quantos dramas sociais decorrem de uma pessoa que se tornou dependente do álcool. Outras pessoas vão mergulhar num horizonte ainda mais perigoso, que é a chamada droga ilícita, que é a maconha, é a cocaína, é o crack, são as outras drogas mais até sofisticadas, mas que vão gerar uma dependência mais rápida e mais devastadora, destruindo a si mesmo, destruindo a família, destruindo a sociedade. Por quê? Porque o narcotráfico hoje é uma coisa assim que lida com muito dinheiro. O que acontece? Vem as armas que são trazidas de fora, clandestinamente, de tal forma que os traficantes estão muito mais armados do que a nossa própria polícia. Então, essas gangues disputam territórios. E as pessoas que entram por esse caminho, alguém já disse, a única forma de sair, eu estava conversando com uma pessoa recentemente, e disse que essas grandes corporações criminosas dizem que só tem duas chances de sair quando entra. Ou você sai no caixão, ou você é convertido a Cristo. É curioso que até no submundo do crime, quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, se respeita essa mudança, essa transformação. Então, pastor Jailton, esses elementos todos, eles geram essa questão da violência. Outra forma da violência, o senhor mencionou, é a ganância. Porque tem muita violência hoje que é fruto da ganância. Às vezes até disfarçada. Por exemplo, imagine um político que ele é corrupto e o dinheiro que deveria ir para a saúde, ele embolsa. Aí você vê uma pessoa, uma criança na fila
ou um ancião na fila, ou alguém com uma cirurgia grave que só vai conseguir marcar essa cirurgia para daqui a 1 ano, porque não tem recurso. Essa pessoa morre na fila. Essa pessoa morre porque não conseguiu fazer a cirurgia. Essa criança não teve acesso ao tratamento que ela precisava. Ela morreu. Ela morreu de morte natural? Não, morreu fruto da violência. Da violência de quê? Da violência de alguém que se abocanhou, se apropriou indebitamente desse dinheiro que poderia ter salvado a vida dela. Ela não sofreu uma facada, nem uma bala perdida. Ela morreu na fila do hospital, mas morreu porque o dinheiro que deveria socorrê-la foi tirado para outra finalidade que não era lícita. Então, a violência, ela está assim escancarada e ela está disfarçada. A causa de tudo, como o senhor leu para nós aí, a corrupção, o pecado, o afastamento de Deus. Pastor Hernandes, a violência tem deixado marcas intensas no seio da nossa sociedade. São crimes brutais, são verdadeiros horrores perpetrados contra cidadãos, comunidades inteiras. Em Vitória, por exemplo, temos presenciado, as notícias dão conta de famílias que são expulsas de determinadas regiões, gangues que estão entrando em conflito, e a sociedade se vê como que no meio destas disputas, o cidadão honesto, trabalhador, diligente, íntegro, muitas vezes se vê refém deste quadro. Para este trabalhador honesto, íntegro, que palavra a Escritura tem para confortá-lo, consolá-lo, animá-lo? Obrigado, pastor. Deixa eu dizer para você, já foi lida aqui num programa anterior uma frase que diz o seguinte: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Deus precisa ser não apenas um nome vago, mas precisa ser o refúgio da nossa vida e da nossa família. Nós precisamos criar os nossos filhos com esse conhecimento, no temor de Deus. Nós precisamos entender que Deus é quem nos livra, Deus é quem nos guarda. E quando nós falamos nisso, nós estamos dizendo para nós e para a nossa família, não vamos entrar pelo caminho da violência. Esse caminho não compensa. Esse caminho vai dar num resultado muito ruim, desastroso. Ensinar os nossos filhos, lá dentro da nossa casa, que com o temor de Deus, em vez de nutrir ódio e exercer vingança pessoal, nós vamos amar, nós vamos perdoar, nós vamos pagar o mal com o bem, nós vamos transformar esse cenário, essa tessitura social tão apodrecida por causa do pecado. Não há saída para a família, não há saída para a sociedade, não há saída para a nação brasileira, a não ser em Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o terceiro e último bloco do programa Cada Dia, o programa da família Capixaba. Não saia daí, voltamos já. No programa de hoje, estamos tratando de um tema importante e atual, como são todos os temas que nós abordamos aqui, e o programa se dedicou a abordar, à luz das Escrituras, o tema da violência urbana. Pastor Hernandes, a sociedade carioca
conhece com mais precisão, com mais familiaridade, até por conta das inscrições nas vias públicas, a mensagem de um homem que ficou conhecido como o profeta Gentileza. Chegando no Rio de Janeiro, é muito comum perceber as suas palavras registradas em viadutos, em lugares públicos. E a máxima daquele homem era: gentileza gera gentileza. Eu gostaria então de fazer aqui uma adaptação e dizer o seguinte: violência gera violência. Quando alguém é agredido por expressões faciais, por palavras, por gestos, e ele vai devolver de uma forma até mais intensa o que a gente chama de vingança, porque há uma diferença entre justiça e vingança. Exato. E nós gostaríamos então de, nesse terceiro bloco, abordar os dois aspectos. Justiça, que é algo bíblico, válido, e vingança, que é algo condenado. Então, como lidar com a violência no dia a dia, na prática, no cotidiano? Primeiramente, é impossível viver neste mundo blindado, sem, num dado momento ou outro da vida, sofrermos violência. É uma palavra atravessada no trânsito, é uma pessoa que conscientemente ou inconscientemente nos dirige palavras que nos agridem, ou dentro da nossa própria casa, num dado momento ou no outro, a gente não ter um senso profundo de justiça, ou uma palavra dita no fervor, no acalorado de uma discussão e sair mal colocada. Se nós formos dar o troco com a mesma moeda, na mesma altura, tentando empatar o jogo, devolvendo insulto com insulto, agressão com agressão, palavra dura com palavra dura, ou um ato de injustiça com outra injustiça, nós vamos retroalimentar a violência. Nós vamos jogar mais combustível neste fogo da violência. Isso vai produzir mais violência. Isso vai alargar as fronteiras da violência e jogar dentro desse caldeirão da violência mais violência ainda. A sua ilustração ela é muito oportuna, porque ela nos remete a um texto do apóstolo Paulo em Romanos 12. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele diz o seguinte: você não deve pagar o mal com o mal, mas você deve pagar o mal com o bem. Você deve vencer o mal com o bem. Quando você convive com uma pessoa, você pode conviver com ela a vida inteira. Se ela te tratou bem, você trata bem. Isso é normal. Isso qualquer pessoa consegue. A pergunta é: e se ela te trata mal? O que você vai fazer? Devolver na mesma moeda? Ou você pode ter uma atitude, outra atitude, é pagar o mal com o bem. Ela te amaldiçoa, você abençoa. Ela faz mal para você, você procura a oportunidade de fazer o bem para ela. Desta maneira, você está cortando pela raiz essa onda de violência. Porque se você for vingar, você está tomando em suas mãos uma atribuição que não lhe pertence. A Bíblia diz assim, e o Senhor quem diz: a mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Nós não temos essa habilidade de fazer uma justiça plena, né? Porque a gente pode pesar a mão ou aliviar demais a mão. Deus sabe tratar disso. Então, quando eu coloco nas mãos de Deus, Ele vai fazer e eu vou sentir aliviado. Eu já sofri violência e eu já passei por violência. Eu tive um irmão assassinado e alguém da nossa familiaridade. Isso dói profundamente. Você tem dois caminhos: ou você adoece, ou você revida, ou você perdoa. Eu quero dizer para você que o perdão é maior que o ódio, que o perdão cura, que o perdão liberta, que o perdão restaura.
O perdão é a faxina da mente, a alforria do coração. Então, se você foi vítima de violência, não fique guardando mágoa, não fique nutrindo ódio, não fique buscando uma oportunidade para revidar. Resolva perdoar e desta forma você vai ficar livre e Deus vai curar o seu coração. E você vai estancar esta onda de violência na sua vida e na sua família. Pastor Hernandes, quando o senhor aborda esta temática, que é a temática cristã, né, de não revidar um ato de violência com violência, mas perdoar, eu gostaria então de destacar, já caminhando aqui nesse tempo que nos resta, no nosso terceiro e último bloco, para a questão do perdão. A quem estender o perdão? Porque quando a pessoa está ofendida, ressentida, a tendência é de um embrutecimento. E o perdão é justamente o aspecto contrário. O abrandamento disso. Exatamente. Então, como? Como perdoar? Onde encontrar forças? A sua pergunta é vital, pastor, porque a minha natureza, a sua natureza, a nossa natureza não é para perdoar. Naturalmente a gente quer dar o troco. Isso é natural, isso é humano. Nós não temos esse poder em nós mesmos. Nós dependemos da graça de Deus. No dia que você entender que você foi perdoado por Deus e Deus perdoou a você uma dívida muito maior, você vai entender que perdão é possível em Deus. A Bíblia nos ensina, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13, que nós devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Uma oração que todo cristão brasileiro conhece de cor, chamada oração do Pai Nosso. E nessa oração Jesus nos ensinou a orar assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, eu estou pedindo que Deus faça comigo o que eu estou fazendo com o meu próximo que errou comigo. Ninguém precisa perdoar se não foi vítima de uma violência, seja verbal, seja num gesto, seja numa atitude. Mas no momento em que eu reconheço que eu fui uma pessoa perdoada, e é por isso que eu posso ter salvação, porque eu fui perdoado, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando eu tenho certeza de que eu fui perdoado, agora eu fui não apenas receptáculo do perdão, eu sou transformado em canal do perdão. Isso é uma coisa linda que só Jesus pode fazer na nossa vida. Diga não à violência, diga não à agressão. Esta é a proposta de Deus para o seu povo. Nós estamos encerrando o programa, desejamos a você um excelente final de semana e convidamos você para no próximo sábado, nesta mesma emissora, neste mesmo horário, o programa Cada Dia. Deus o abençoe. Cada Dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só